Oi galera, tudo bem? Aqui é o Pro Rafa, pelo menos a minha mão, né? Então, começando a nossa aula de arte de sexta-feira, do dia 29/5, tá certo? Então, essa aula de arte, nós vamos tratar de fantoche de papel, certo? Essa aula é uma aula onde nós vamos criar personagem ou personagens. Como é que vai funcionar? Os alunos do primeiro e do segundo ano criarão um fantoche, um personagem. Os alunos de terceiro, quarto e quintos anos poderão criar dois personagens, como eu tenho aqui. Eu tenho esse gatinho, que é o Mingau, e eu tenho esse cachorrinho, que é o Jimmy, criados pelo Pro Rafa, certo? Então, vamos lá. Materiais necessários para criar os fantoches, então. Quais serão os materiais? Eu vou começar mostrando aqui, ó. A gente vai precisar de lápis de cor, canetinha, nós vamos precisar de lápis para desenhar, nós vamos precisar da tesoura, cola, borracha, tá bom? Todos esses materiais serão necessários que estão aqui no potinho. Eu vou tirar um pouquinho o mingau para o lado, eu vou tirar um pouquinho o Jimmy aqui pro lado também. E agora eu vou mostrar um outro material. Eu utilizei para fazer o gatinho mingau, a folha amarela. E eu utilizei para fazer o cachorrinho, o Jimmy, a folha branca. Professor, e se eu não tenho folhas coloridas em casa, como é que eu faço? Então, a dica é a seguinte: se você só tem folha branca em casa, você vai pintar a folha com um giz de cera ou com um lápis de cor, certo? Pode até usar também uma tinta guache, deixa a folhinha secar e aí vai começar o trabalho de dobradura. Então eu já mostrei o material para vocês, agora a gente vai para a construção dos nossos fantoches, certo? Então, quando eu vou construir o meu fantoche dessa forma, eu vou precisar fazer da seguinte forma: eu vou deixar a folha branca aqui do ladinho e vou pegar a amarela, que aparece um pouquinho mais. Para construir todo tipo de fantoche que funciona desse jeito, olha só que legal, a minha mão encaixa aqui, a minha mão encaixa ali, e eu posso, né, desta forma estar brincando com o meu gatinho, ou com o meu cachorrinho, ou com qualquer outro personagem que eu queira criar aqui. Primeiro passo, eu vou dobrar a folha, passando do meio dela, tá? Passando do meio dela, olha só. Vou dobrar a folha, bem dobradinha. Vou dobrar o outro lado, passando uma folha sobre a outra. Elas têm que se cruzarem. Eu já vou mostrar de lado para vocês verem bem. Então, olha só. Dobrei aqui também. Olha, uma pontinha aqui teve que se cruzar com a outra, né? Assim, desta forma, eu vou passar um pouquinho de cola aqui nessa aresta e aqui eu vou ter esse papel fechado como se fosse uma espécie de um cilindro, vamos dizer assim, né? Quando eu abrir ele, ele vai parecer quase que um cilindro de papel. Então vamos lá, mãos à obra. Passamos um fiozinho de cola. Cuidado para não passar cola demais, ou mesmo cuidado para que você, na hora de fechar aqui com a cola, ele não acabe grudando e não abrindo mais, né? Se ele grudar aqui e não abrir mais, não vai dar para tu colocar a mão dentro como eu fiz nesse caso, ó. Eu colei aqui, né? No caso do gatinho mingau. E aí ele tem que abrir para poder pôr a mão, né? E poder abrir a boca dele. Miau, miau, miau. Legal. Então, aqui eu fiz isso. Vamos ver aqui como é que ficou. Olha só, ficou quase como se fosse um cilindro de papel, tá certo? Então, agora como é que a gente faz, Pro? Então, nós vamos começar com a primeira dobra. Muito importante essa primeira dobra, hein? Essa primeira dobra eu vou encostar ponta com ponta, ponta com ponta, e vou dobrar bem ao meio, bem no meio do meu papel. Olha só, eu acabei de dobrar bem no meio.
Feito essa dobra agora, que eu dobrei bem no meio, eu vou fazer igual o gatinho. Olha só como é que ficou o gatinho. Ele ficou assim, ó. Então, essa dobra agora que eu fiz aqui, eu vou ter que dobrar essa pontinha para cima. Vamos lá. Assim. Ó, tá ficando parecido. E agora faltou dobrar esse lado para cá. Vamos lá. Professor, e se eu quiser inventar outros personagens? Se eu quiser fazer uma tartaruga, um sapo, um elefante, qualquer outro personagem, ou até mesmo inventar um personagem que não existe para os maiores do quarto, do quinto ano, do terceiro ano, que querem inventar um personagem diferente, pode criar os seus personagens sim, tá certo? Até porque o quarto e o quinto ano, eles farão dois fantoches, né? Dois fantoches, certo? Então, olha só, agora já está bem parecido. Eu tenho o meu gatinho mingau pronto aqui. E agora vamos ver como é que ficou? Eu posso já encaixar a minha mão. E aqui eu tenho a base, né? Essa parte para criar qualquer personagens que eu quiser, qualquer personagem que eu quiser inventar. Se eu quiser fazer uma cobra, uma serpente, né? Se eu quiser inventar um outro personagem e dar o nome para ele, um personagem que não existe, um monstro, pode ser? Pode ser um monstro também. Valeu? Então, eu tenho aqui o gatinho. Só para me mostrar o final dessa atividade agora, uma coisa muito importante, né? Eu tenho a folha amarela, então eu utilizei a folha amarela. Eu poderia ter colorido a folha, que foi no caso aqui do cachorrinho, né? Eu pintei a folha. E uma coisa muito importante, a parte agora que a gente vai fazer são os desenhos e colagens e colorização. Então, eu já peguei uma outra folha, então é importante ter uma folha para fazer esta parte e ter uma folha a mais para você desenhar as orelhinhas no caso do gatinho, a língua do gatinho, os olhos do gatinho ou outras partes. No caso aqui do Jimmy, eu desenhei as orelhas dele, né? Recortei e colei aqui. Os olhos eu recortei e colei aqui. Desenhei o nariz, a linguinha também, certo? Então é importante que você tenha pelo menos duas folhas para fazer o trabalho. Agora vamos fazer rapidinho aqui, ó, a montagem do gatinho. Então olha só, eu vou colar aqui com pouquinha cola as orelhas. Certo? Agora eu vou... Não está bem colado ainda. Vamos lá, apertamos um pouquinho mais. Colocar os olhos. Eu fiz olhos bem grandes, né? Os olhos do meu gatinho, eles até saem fora do rosto dele, né? De tão grandes, olha, eles chegam de sair para fora. Então eu vou passar um pouquinho de cola aqui, um pouquinho de cola aqui. Caprichem em casa, né? Caprichem aqui, o professor está fazendo no vídeo, tentando fazer um pouco mais rápido. E agora eu vou colar aqui dentro a linguinha dele, olha, na parte de dentro embaixo aqui, ó. A linguinha do meu gatinho. Poxa, professor, mas tem coisa faltando, tá meio esquisito esse seu gatinho. Tá faltando o quê? Ah, ainda tem que fazer o nariz, o bigode, essas partes que estão faltando nele. Então vamos lá, vamos pegar a nossa canetinha e agora a gente vai começar a fazer o desenho. Vamos desenhar o nariz dele? Então vamos lá. O nariz do gatinho. E logo abaixo do nariz, a boca do gatinho. Ah, professor, quero fazer os bigodes. Pode? Pode fazer o bigodinho também. Eu costumo desenhar, quando são gatinhos, 3 bigodinhos assim, tá? Aí depois a gente pode ir para colorização. Prof, eu posso fazer o meu gatinho super hiper colorido? Pode, super hiper colorido, tá bom? Posso usar canetinhas para colorir? Pode sim. Pode usar lápis de cor? Pode sim. Pode fazer preto e branco? Pode sim também. Então, cada um vai criar a sua maneira. Parte final. Agora, então, é criar. Por que a gente vai criar essa nossa atividade? A gente vai criar para brincar, para se divertir. Então, terminei de fazer o meu gatinho.
ou o meu personagem, qualquer que eu inventei, eu vou brincar com ele, tá? Com a minha família, com os meus familiares, com os meus amigos, com o meu irmão, com quem eu tenho em casa nesse momento, e eu posso fazer sim vários personagens, né, diferentes e criar quase que um teatrinho de bonecos aqui, certo? Devolutiva. A devolutiva vai ser a seguinte: o primeiro e o segundo ano farão apenas um fantoche. O terceiro, o quarto e o quinto ano farão 2 fantoches. Mas tanto o primeiro, o segundo, quanto o terceiro, o quarto e o quinto, a devolutiva é a seguinte: é tirar uma fotografia e enviar pelo School, certo? Ótima atividade para vocês, muita diversão e não esqueçam, nessa atividade do fantoche de papel, crie um nome para o seu personagem. Valeu, galera!